No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar de stalkers, porrada na noite, testemunhas de Jeová, plágio e muito mais. Apagou-lhe o cigarro na cara. Eu só não quero vê-lo outra vez aqui, porque senão vou chamar a polícia. Em vez de ser um gajo com esse aspecto, era um gajo giro. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. No meu caso, sem barbas em lado nenhum, né? Que estou de barba feita. O Gonçalves continua com a sua mais aparada barba também. Sabes que eu hoje, quando te vi pela primeira vez, pensei, há 2 semanas, não é que nós fizemos uma semana de interregno, mas pensei, há 2 semanas, teve cá o Tiago que tinha cancro. E eu pensei, pronto, o Guilherme apanhou cancro na cara. Sim, apanhei. Porque não estou habituado a ver sem barba. Nem eu. E parece um bebê chinês. Yeah. Fico Fofinho, sim, fofinho. Mas fico 10 anos mais novo. Ficas. Por acaso eu fiz e pensei, olha, não me parece 34 anos, vou fazer. Por isso é que eu agora só vou fazer a barba, tipo, quando um dia que eu acordo e me sinta velho, faço a barba. Sim. E depois rejuvenesço. É uma boa, apesar de parecer que tenho uma cara de bolacha bem redonda, porque também estou mais gordo. Sim. E também é possível que depois descubra que tenho duplo queixo. Sim, é possível, ao triplo. Já agora, falaste nisso, aproveito também para fazer referência que o roast ao cancro, que falámos com o Tiago, vai ser dia 21 de março no Cinema São Jorge e eu afinal vou estar lá, afinal vou também participar e fazer piadas ofensivas com o cancro. Até porque agora apanhaste cancro na cara e já posso. Portanto, apareçam ao Ticketline e comprem e pronto. Sim. Espero que tenham gostado do último programa. Houve alguns comentários e várias pessoas, aliás, comentaram comigo e mandaram-nos mensagens. Ficamos felizes com isso, que tenhamos chegado às pessoas e que de alguma forma as tenhamos feito pensar mais do que um paciente com cancro. Sim. Aliás, jovens. Sim. Havia uma história de uma rapariga com uma história até muito parecida com a do Tiago, tendo em conta a idade que estava fora, que nos mandou uma mensagem e ficamos muito gratos por isso. Sim, não sei se eu respondi a algumas, não respondi a todas, mas ainda de responder e pediram algumas para passar ao Tiago e eu depois vou-lhe passar. Com certeza. Fazer-lhe chegar os miminhos. E miúdas giras a meterem-se com ele, Não, no YouTube muita gente a comentar que a voz do Tiago que era muito boa. Exatamente. Sim. Que filho da mãe. Muito bem. Olha, nós estamos a gravar um dia após a polémica do plágio do Festival da Canção, do Diogo Pissarra, e talvez possamos abordar isso, porque eu já fui vítima de plágio. Tu nas redes sociais constantemente, não é? Sim. As piadas. Mas também já fui acusado de plágio injustamente. Ok, já lá iremos então. Mas, como aqui nós temos sempre uma postura muito adulta no tratamento dos temas, eu acho que aqui a questão é: que traumas é que pode causar a uma criança cujo apelido é Pissarra? Sim. Até que ponto é que não sei, pode ter afetado o rapaz? Ninguém fala disso. O nome Pissarra. Será que usavam com ele na escola? De certeza. Todos os nomes são usados. Pissarra deve ter sido. Mas por outro lado não. Pode ser, olha ali, o Pissarra, não é? Que é uma cena grande. Que é grande Pissarra. E portanto também pode ter dado algum street cred, estás a ver? Por exemplo, não sei se sabias, mas o autor do hino Benfica e o intérprete chamava-se Luís Pissarra. Sim, é um apelido que já conhecia, assim. Não é muito comum, mas fica no ouvido, não é? E esperemos que fique só no ouvido. Muito bem, então parece que o rapaz, ele diz que não, que foi uma casualidade. Também a música é tão simples que eu acho que qualquer pessoa juntava aqueles acordes. Eu ouvi a música antes de vir para cá. Eu ouvi. E realmente aquilo parece uma música religiosa. Eu ouvi muito por alto e não ouvi a original a que se referem. Vi quando ele viu o post dele em que ele dizia que ele não é crente, nem religioso,
e que não segue propriamente as músicas da Yurde, e que a música da Yurde é de antes dele ter nascido e ele nunca a tinha ouvido na vida. Bem, esse argumento da música de ter sido antes dele nascido... Sim, mas é mais, se fosse contemporânea, né? Ou que se passasse Está bem, mas que ele nunca ouviu Beatles e Bruce Springsteen. Sim. Esse argumento é parvo, desculpa lá. Sim, até tens 40 anos de música, não é? Tipo... Mas, eu acho que... Eu não acredito que alguém vá copiar uma música da Yurde. Pois, eu também tenho algumas dúvidas disso. Eu acho que a música é tão básica que aqueles acordes podiam ser... Eu acho que sim, optou-se por ela assim. Mas aquilo também, mas supostamente a música da Yurde também é baseada num gospel norte-americano. Pois, isso já não sei. Everything is a remix. Exatamente. É um bom documentário, podem ver já agora. E... eu acho que depois do Salvador Sobral apostou-se muito na simplicidade, não é? E todas as aliás, do festival eu vou dizer uma coisa que é, eu olhei para a figura dele e para a música e pensei, isto é exatamente o mesmo fenómeno que aconteceu com os livros de vampiros ou de soft porn, tipo 50 sombras, que era de repente ias às livrarias e tinhas 50... 100 livros parecidos com as mesmas capas, percebes? E eu olho para aqui, é um gajo de rabo de cavalo, uma musiquinha, mas, como já é um sucedâneo, já não tem a originalidade do outro, não é? Ele é mais difícil porque ele já tinha esse estilo antes. Este já tinha esse estilo? Sim. Não, mas estou a dizer no consciente das pessoas, na forma como as pessoas aderiram. Isso sim. Não isso, é? Sim. Isso pode ser, sim. Acho que isso ok. A simplicidade ganhou e a voz, tipo assim, mais... sem grandes adornos ou floreados na voz, numa coisa assim mais crua e baixinha. E viu-se lá muitos agora. Uns podem ser influência, outros podem ser tentativa de imitação, outros já podiam ter esse estilo. O Diogo Pissarra acho que já tinha esse estilo. Mesmo nos Ídolos ele cantava muito... Estas musiquinhas assim. Sim, é uma voz mais calminha, mais coisa. Mas, portanto, não sei. Lá está, como eu já fui acusado de plágio e foi só coincidência. Pode ser, e na música acontece... Foi que uma piada? Sim, uma piada, sim. Já aconteceu várias vezes. É tipo, já alguém fez esta piada. Eu, parabéns. E já me acusaram de plágio. Já esta vez a piada. Eu, pois, mas esta piada eu já fiz num texto em 2015. Sim. E essa piada fez em 2017. Portanto, se calhar, foi ao contrário. Portanto, eu dou sempre o benefício da dúvida. Sempre. Mesmo... Sim, eu compreendo. Não sei quando são cenas inteiras, como já me plagiaram textos inteiros, é tipo, aqui não é uma coincidência, não é? Mas essa cena das redes sociais, e no outro dia o Miguel Thompson também me colocou um post de uma mulher que copiava os posts deles e depois punha como se fossem dela, percebes? Tipo, a sério? Faz-me imensa impressão isso, tipo... As pessoas, às vezes não é... Quando é para ganhar dinheiro é uma coisa. E quando é algum gajo que, em vez de partilhar, copia e põe na página dele sem dar créditos, pronto, quer atenção, estás a ver? Mas não me incomoda muito. Agora, quando é alguém profissional da área que está a fazer dinheiro com aquilo, e a questão é diferente, não é? Sim, eu lembro-me, eu tinha não era plágio, mas é uma história, lembrei-me, porque muitas vezes acho que essas pessoas põem esses textos para chamar a atenção, para dizerem, olha que engraçado que eu sou. E um dos meus irmãos, o irmão mais novo, sempre que havia trabalhos portugueses para fazer, tipo redações e não sei o que, pedia-me a mim. E eu escrevi, houve uma vez, lembro perfeitamente, a professora olhou para aquilo e disse, desculpa, mas isto não foste tu que escreveste. Mas no caso dele, a única coisa que ele queria era não ter negativa. Sim. Não queria ser amado pelos professores e pelos colegas. Mas sim, eu acho que para nós que vivemos disto, ou seja, somos autores, faz-nos mais espécies. Sim. E eu lembro-me de uma vez que fui plagiado por um jornalista do Público, chamado Vítor Blanciano. Chupa. O próprio provedor do jornal escreveu um artigo na página do provedor chamado Esse Espectro chamado Plágio, em que deixou claro que tinha sido plágio puro e duro. Aliás, as palavras do provedor era mais fácil o Sr. Vítor Blanciano ganhar o Euromilhões do que criar dois parágrafos em que as palavras são praticamente iguais umas atrás das outras. E lembro de uma amiga, quando eu falei com isto, e estava bastante irritado, e me disse, mas também, que importância que isso tem? E eu acho que para quem não cria, para quem não escreve, para quem isto não é essencial, não percebe a importância. E não estou a dizer isto com qualquer sobranceria. Mas porque é que é essencial? Porque a autoria é a gênese daquilo que nós fazemos. E, portanto, se tu comprometes isso... mas também somos muito, acho eu, possessivos com as nossas coisas. Às vezes vamos buscar influências
Mas depois quando é connosco e é apenas uma influência ou mas uma tocar coisa... no mesmo tema, somos muito possessivos. Os humoristas fazem muito isso. Eu já falei sobre os cabelos da namorada na casa de banho. Tu e 1000 pessoas. Claro. Tá bem, mas uma coisa é tu teres influências, temas, tudo bem. Outra coisa é tu copiares. Claro, isso é diferente. Sim. Mas aí que nós estamos a falar é copiar. Isso é diferente, chegar e dizer, eu vou copiar isto. Não é? Agora... Eu acho que na música ainda é mais... principalmente quando tu fazes músicas mais simples, com 2 acordes. Não há... Sim. Há uma combinação finita de coisas, não é? E é normal. Aliás, na primeira semifinal também houve já não sei qual é que é, o Paulo Praça, não sei, que ele tinha composto. E que eu estava a ouvir aquilo e eu, isto faz-me lembrar uma música não sei qual. E depois na net começou a aparecer, isto é igual a não sei o que. Era uma música estrangeira e o arranjo fazia lembrar, estás a ver? É consciente. Acho que aqui o que pode delimitar é a intenção. Lá está, é como quase nas piadas. Se houve intenção, olha, esta música vou dar-lhe aqui só uma roupagenzinha e copiar, então deixas de ser artista, não é? Passas a ser um gajo que faz covers. Ou que te ficou no ouvido inconscientemente e tu depois criaste, também não tens culpa, mas se perceberes isso, se calhar veio daqui e eu não me dei conta. Outra é ser só uma coincidência. E eu acho que na maioria dos casos de acusação de plágio, seja na música como seja no humor, normalmente é coincidência. Acho eu. É sinal que se foi pouco original. Olha... Eu acho que o meu micro está muito baixo. Espera aí. Agora, eu ia dizer mais qualquer coisa e já não me lembro. Não sei. Mas... És como a Sansão, cortaram-te a barba, perdeste os teus superpoderes de criatividade. Mas pronto, portanto... Passemos, então deixemos o Pissarro. Eu acho que no meio disto tudo, se alguma coisa, se não houve realmente a intenção de copiar, eu acredito que não, a única coisa que o Diogo se deve sentir mal é de ter tido a mesma ideia que um gajo da Iurde. É isso. Olha, na semana passada, vou contar uma história que nos vai levar ao próximo tema. Na semana passada eu entrei no café onde costumo ir todas as manhãs para trabalhar, tomar um pequeno almoço e trabalhar. Porque és fino, não é? E tomas o pequeno almoço fora de casa? O pequeno almoço é um cafezinho. Ok. E de repente reparei que entrou uma das empregadas que costuma estar lá, super nervosa, mesmo quase em choque. E aí Isto eram que horas? Eram 8 da manhã, 8 e pouco. E o rapaz foi falar com ela, que trabalha lá também, e a determinada altura vi um tipo passar à frente. O café tem umas janelas grandes. E ela super assustada, e eu perguntei, passa-se alguma coisa e tal, e ela disse, aquele tipo veio-me a perseguir desde o autocarro. Sentou-se à minha frente no autocarro, veio o tempo todo a olhar para mim, saiu aqui e ficou a olhar para mim, e depois veio aqui atrás de mim e já passou aqui 2 vezes. E eu fui lá fora, só para ver quem que era o tipo e tal. Tive um impulso e fui falar com ele. Como é que ele era? Descreve-o. Sim. Como é que ele era? O gajo parecia uma personagem de um filme do James Bond, de uma espécie de jagunço do vilão. Okay. Porque era um tipo aí de 50 e tal anos, mas que é o que eu chamo uma peça única. Ou seja, ele era quadrado, baixinho, sem pescoço, e uma espécie de Shrek. Estás a ver? Mas com um ar eslavo. Aliás, ele tinha um sotaque eslavo. E eu fui falar com ele e disse, olha... vou-lhe pedir, por favor, não incomodar mais esta rapariga, porque senão vou ter que chamar a polícia. Ele disse, só estava aqui a tentar ir de trabalho. E eu disse... Sendo que o meu trabalho é raptar mulheres. E eu disse, olha, se o senhor está só aqui para ir trabalhar, então não tem que se preocupar. Eu só não quero vê-lo outra vez aqui, porque senão vou chamar a polícia. E obviamente quando entrei senti-me nervoso, senti que estava com nada de especial, mas senti que as mãos não tremiam, é normal quando entras num confronto. E eu pensei, se eu me sinto assim por ir falar com um gajo às 8 da manhã, imagina uma rapariga, por cima ela é bastante nova, deve ter uns 20 anos. É gira. Só que a ver se lhe acontece muitas vezes ou não. É gira. Eu não vou responder a esse tipo de perguntas para depois não. Só para ver, tipo, está habituado a que lhe aconteça ou não. Ou se podia considerar um elogio, percebes? Dentro do género. Dentro do género, aquela expressão que tu dizes sempre para não te comprometer. Sim. E sempre a desviar a conversa para temas acessórios. É para isso que eu cá estou. Mas sim. Eu nem vou fazer aquela pergunta que fiz no teu Facebook. Sim, mas como é que ela ia vestida? Exatamente. E que muitas pessoas acharam que tu estavas a falar a sério. Sim, acharam.
Houve alguém que disse, mas isso faria diferença? Depende. Se ela fosse só com uma fita cola preta a tapar os mamilos, Sim. Fazia diferença. Sim. Um gajo vai ver para onde é que aquela vai, estás a ver? Sim. Nem quer fazer nada, é só para onde é que esta trabalha, às vezes também é para ir assim. E só uma curiosidade. E depois foi curioso, porque acho que deve ter sido o post que eu tive mais likes nos últimos tempos. E tive várias mulheres a dizerem duas coisas que me deixaram um bocadinho, que eu entendo, mas que confesso que me deixaram constrangido e que me levaram a pensar, que é obrigado, Sim. bravo, foste corajoso. No outro dia também na rua passei, estava uma colega dela e me disse, muito obrigado pelo que tu fizeste. E juro que aquilo me deixou desconfortável, porque eu quando pus o post tinha mais a ver com a questão eu dizia isso no final do post, que era se eu me sentia assim às 8 da manhã, então imaginem o que é que se sentirá uma mulher, ou seja, para criar algum tipo de empatia para os homens ou mulheres, que há mulheres que também dizem não há problema nenhum, para tentarem pelo menos colocar-se na pele das outras pessoas. E quando as pessoas acham que um gesto destes, que eu não corria perigo algum, não salvei uma pessoa de um prédio... Já sabes que o gajo não sacava de uma faca. Às 8 da manhã numa rua movimentada com imensas pessoas ali à volta, não me parece. Ou seja, na minha percepção, eu não fiz nada de extraordinário. Percebes? Na minha percepção. Mesmo não fiz nada. Não... Mas eu estou a dizer ou seja, o que me fez pensar é, que mundo é este em que alguém dizer alguma coisa normal... Ou seja, não estavam 8 skinheads a bater num gajo com armas e eu fui lá e parei aquilo, percebes? Não é isso. Que isto seja visto como que as mulheres tenham que agradecer. É triste isso. Sim, eu acho que não é uma questão de mulheres, é uma questão de a partir do momento que tu perdes um bocadinho do teu tempo para interferir na vida de um estranho ou tentares ajudar uma vida de uma pessoa que não te é nada, é estranho. Neste mundo, estás a ver? Não deveria ser. É como uma vez eu também escrevi sobre isso, que foi, a senhora eu paguei e a senhora deu-me troco a mais. E eu disse, está aqui troco a mais. E ela, muito obrigado. E eu fiquei-me a sentir bem com aquilo. Não, e eu pensei, claro. mas porquê é que eu me estou a sentir bem com a cena que devia ser a coisa mais natural do mundo, que era ser honesto, estás a ver? Sim. E é tipo aqueles vídeos que ficam virais de alguém a ajudar alguém que caiu na rua. Parabéns por seres uma pessoa decente, estás a ver? Sim. E uma pessoa que nem é quase decente, é normal. Só que nos dias de hoje a decência e principalmente quando tu perdes um bocadinho do teu tempo para ires ajudar alguém, não é comum. Portanto, acho que é sinal, o agradecerem-te é sinal. Eu acho que não foi tanto agradecerem-te pela tua atitude. Acho que o obrigado foi mais provavelmente de tu expores a situação e de veres o lado feminino. Imaginem o que as mulheres sentem. Eu acho que eu vi mais esses agradecimentos com isso. E quererem-te comer também. Claro. Então, obviamente. É isso. Foi para isso que tu fizeste o post também. Claro. Né? Obviamente. Aliás, houve um amigo meu, também é comediante, o André, que escreveu hashtag Hugo a tentar sacar gajas. Pronto. Eu gosto sempre de um cinismo à volta das boas intenções. Mas isto leva-nos ao tema principal, que é... Mas depois como é que acabou? Ele foi-se embora? Foi-se embora, entretanto, ela diz que... Eu depois também me fui embora do café passado 2 horas, ela diz que ele ainda passou lá mais tarde. E teve 2 dias desaparecido e voltou a aparecer no fim de semana. Ok. E agora, imagina só que a rapariga... tem esquizofrenia e tem mania da perseguição. Não, vou dizer uma coisa, eu falei com o gajo e vi a reação do gajo e era um gajo claramente culpado. Claramente. Minha cena é um stalker às 8 da manhã é preciso força de vontade, estás a ver? Porque eu sou stalker, se fizesse a minha vida perseguir gajas, eu começava ao meio-dia, mais ou menos, à 1 da tarde. Eu nunca na vida ia acordar. Ainda por cima, tipo, o pessoal de manhã vai vestido para trabalhar e não sei o quê. Né? Tipo... Sim, mas eu acho que ele devia ir para algum lado. Provavelmente até ia para aquela vizinhança. E ela cruzou-se no caminho dele e o radar de stalker do gajo ativou. E agora imagina que, em vez de ser um gajo com esse aspecto, era um gajo giro. Vou só aqui fazer de advogado do diabo. Era um gajo giro, muito bem parecido e só que meio tímido. E tinha a olhar para ela, não conseguia dizer nada no autocarro, passava ali, estava ali a ganhar coragem de entrar no café e a convidar a sair ou pedir-lhe o número. Eu percebo o que estás a dizer, mas eu vi o gajo e eu acho que há um olhar... Não é isso. Exatamente, não. Viste o gajo, portanto tem a ver com o aspecto dele. Não é só isso, e a idade, tipo, o gajo tem idade para ser quase avô dela, portanto é mais incomum. Mas estou a dizer eu acho que as mulheres são capazes de detectar isso melhor do que os homens, ainda que possam enganar-se. Há um olhar creepy nos homens. Há uma forma de olhar que
revela mais do que timidez ou interesse. Ou seja, essa descrição toda que tu fizeste, do gajo passar à porta, podia ser timidez. Mas há sinais que são um bocadinho inequívocos, percebes? E uma mulher que já foi olhada fixamente num autocarro ou na rua, reconhece esse olhar de... Minha questão é, para ela saber que ele estava a olhar para ela, ela também olhou para ele, percebes? Só nunca consegues saber. Portanto, se calhar ele estava-lhe a dar corda. Sim. Não, mas se calhar ele estava assim. Ele está a olhar para mim. Eu lembro uma vez quando... Isto obviamente neste caso não, mas isso pode acontecer. E às vezes há muito esta tipo, a diferença entre assédio e sedução é só se o gajo é bem parecido ou não. E acaba por ser, há muitas vezes, mas é natural que assim seja, não é? Porque tu, se as tuas ferormonas da atração estiverem ativadas, tu acabas por até ignorar alguns sinais que podem ser perigosos porque o gajo é giro. E portanto que há muitas mulheres que provavelmente são abusadas por gajos que se sentiam atraídas inicialmente. Sim, isso acontece. Não é? Há mulheres que são abusadas por namorados. A maioria dos casos. Portanto, isto às vezes não é uma... Não é... Estou aqui obviamente a brincar com isso e a fazer piada com isso, mas acaba por acontecer mesmo na cabeça das pessoas. Eu lembro uma vez que estava no metro em Nova Iorque com uma namorada da altura e estava um tipo sentado à nossa frente com um aspecto manhoso e começou a falar, mas de uma forma... parecia uma marreta. Eu não estava a perceber bem o que é que ele estava a dizer. Mas automaticamente percebi que era em relação a ela, que estava comigo, e que não era uma coisa boa. Pois. Até que ela deve ter ouvido alguma coisa que eu não percebi e houve uma altura em que eu percebi que ele disse: chupava-te os dedos dos pés todos. Olha. E... Isso é amor, isso é amor. Sim. E houve um tipo logo que estava ao meu lado, que era uma bizarma, que disse logo: cala-te e sai imediatamente desta carruagem. Senão eu obrigo-te a sair desta carruagem. Ou seja, eu nem tive tempo nem capacidade de fazer nada. Foi esse tipo que claramente estava melhor equipado para lidar com a ameaça do que eu, isso eu confesso. Mas isto para dizer o quê? Que apesar de uma série de equívocos e como tu dizes, haver homens que conseguem esconder esses sinais, há outros que quando são tarados... Claro que sim. É como nas mulheres, um gajo sabe quando é que elas têm crazy eyes. Eu consigo perceber. Raramente me envolvi com uma maluca. Nunca aconteceu, porque eu vejo logo, tem aqueles olhos, né? É uma série um episódio do How I Met Your Mother que é sobre isso. E que os gajos veem logo, mas quem está apaixonado às vezes não repara. Não estava previsto falarmos disso, mas eu vou lançar aqui um tema para me darem nas orelhas. Que foi uma conversa que tive com uma amiga no outro dia. Uma amiga minha que é casada com um grande amigo meu e estamos a falar de relações e da questão da carência, que todos nós temos carência e da codependência que se cria entre os casais ou não, o que é saudável ou não. E eu disse-lhe que da minha experiência, portanto, não estou a generalizar, mas da minha experiência, achava que as mulheres eram mais needy do que os homens. Sim. E estava-lhe a dizer, repara, ela conhece-me, sabes que eu não sou... Portanto, da parte dela que me conhece, ao contrário dos ouvintes, ela sabia que não havia ali nenhuma soberba por ser homem, ou que nem sequer estava a dizer aquilo como se estivesse a apontar um falhanço. Tipo, são mais fracas, são mais baixas. Não é nada disso. Sim. Mas mesmo assim ela ficou um bocado chocada. Mas como é que podes dizer isso? Eu disse, é da minha experiência. E eu acho que há razões culturais... Evolucionais. Exatamente. Para isso. Tem toda a lógica, não é? Sim, acho que sim. Também acho. Isto generalizava. Mas claro, como há mulheres que são ultra independentes e gajos que são super carentes. Mas eu acho que e tem muito a ver, por exemplo, com a questão da definição biológica para a maternidade. Ou seja, qualquer envolvimento de uma mulher, ou seja, claro, quando uma mulher começa a sair com um homem, não está, imagina, eu conheço uma discoteca, não está a pensar, vou ter filhos e preciso de um homem para providenciar. Mas isso está wired no nosso cérebro reptiliano. Exatamente, está no nosso cérebro. E como tal, o envolvimento de uma mulher com alguém, os custos e os recursos que ela precisa, na eventualidade de criar uma família e de gravidez, são muito maiores do que aquilo que os homens precisam, porque o homem pode ter sexo sem consequência nenhuma, não é? E como tal, isso gera talvez uma maior cautela e uma maior dependência quando se pensa em relações. Sim. Eu lá está, também da minha experiência e do que eu vejo à minha volta, o que eu vejo é que os homens, muitas vezes, para além de privilegiarem muito mais as relações de amizade, e de gostarem de sair só com os amigos e estar mais com os amigos e muitas vezes até motivo de discórdia com muitos casais, e eu acho que os homens
do que eu vejo à minha volta, mantém os amigos desde sempre. É muito mais comum ter relações longas. As mulheres vão muito reciclando os amigos. Tem uma melhor amiga hoje que amanhã já não se dão e tem outra melhor amiga. Isto é o que eu vejo à minha volta. E portanto eu acho que isso também pode explicar um bocadinho. E depois é um bocadinho também... Mas isso será mais cultural, talvez. Sim, não? sim. E em termos de interesses, eu acho que os homens acabam, por norma, de ter mais interesses. E não quer dizer que sejam bons interesses, sim, atenção. Mas de ter mais hobbies. De ter mais, nem que seja ver futebol, ou falar de carros com os amigos, ou fazer desporto. Os homens acabam por ter mais interesse. E muitas vezes as mulheres, eu vejo muitas relações que começam e em que se fecham ali no casal... E que acabam por ou se afastar dos amigos ou por deixar de fazer aquilo que gostavam de fazer e passam a fazer o que a outra pessoa faz e em vez da outra pessoa ser parte da vida deles, passa a ser a vida. E acho que isso cria mais dependência. Mas isto lá está, é uma amostra pequena das pessoas que eu vejo à minha volta. Mas eu vejo mais isso a acontecer com mulheres de abdicarem dos próprios interesses ou das próprias amizades em prol do que o namorado faz do que o contrário. Pois há uma questão que também é cultural e eu tenho ouvido disso de várias amigas estrangeiras que namoraram com portugueses e mais uma vez estamos a generalizar, que é ainda há um modelo em certos homens para quem a independência da mulher, total independência financeira, o que estás a dizer, é uma ameaça. É uma ameaça. Sim. Ou seja, é uma ameaça e lidam muito mal com isso. Eu também acho que e portanto... essa ideia de, não queria utilizar a palavra subjugação, mas de terem um ascendente na relação, de terem um poder, é-lhes cativante. Para mim é o contrário, ou seja, eu acho uma falta de tesão para uma mulher que não é independente, que não... Ou seja, a ideia de alguém que goste de viver comigo, mas que possa claramente viver sem mim, é extremamente atraente. Sim. Até porque coloca menos pressão, não é? Sim. Muitas vezes alguns casais mantêm-se juntos porque uma das outras pessoas pensa, eu não posso destruir esta pessoa. Se eu a deixar, ela vai, ou ele vai, tipo, sei lá, tomar comprimidos, Benurons e mandar-se ao rio. Mas eu vejo, da minha experiência como o Dr. G, que nos casais mais novos está muito diferente. Eu na casa dos 20 anos, é o contrário. É as mulheres, tipo, os homens... muito choninhas para o modelo que nós temos, muito mais dependentes e as mulheres muito mais independentes e o gajo é um chato, agora quer uma cena séria e eu só quero sexo. E portanto, parabéns às mulheres e homens, deixem de ser choninhas. Mas, portanto, talvez esteja a mudar isso e seja uma coisa mais cultural do que evolucional. Agora, por norma, eu acho que sim, acho que as mulheres são mais carentes, e não quer dizer que seja mau. Isso também pode dizer porque os homens são mais emocionalmente distantes e faz com que as mulheres sejam mais carentes. Essa é uma questão levantada, que é a questão, por exemplo, de o que é que deve o mercado de trabalho, por exemplo. É privilegiada uma atitude mais masculina, mais agressiva. E, por exemplo, quem fala muito disso é o polémico Jordan Peterson, não é? E ele diz que, por exemplo, é um psicólogo que prepara mulheres para se adaptarem melhor a essas necessidades de, para triunfar, terem de ser mais agressivas, menos boazinhas, não é? Fala muito daquela ideia do good guy. E levanta-se a questão, mas então o que é que deve acontecer? Deve-se tornar o mercado de trabalho mais próximo daquilo que são os atributos das mulheres, que têm vários, ou as mulheres têm que se adaptar? Ele diz que é uma coisa muito... Quer dizer, tu não podes mudar o mercado de trabalho de um dia para o outro, não consegues. Portanto, o mercado não mudas, o mercado molda-se às necessidades. Vai-se moldando. Estou a dizer hoje em dia, com setores de trabalho completamente monopolizados pelas mulheres, não é? O Jordan Peterson também fala disso, que é, as mulheres são têm melhores notas, estão-se a tornar cada vez mais melhores profissionais. Ele fala muito da questão de que os homens estão a ficar muito infantilizados cada vez mais, portanto tornam-se maduros cada vez mais tarde e menos. Que esse balanço que tem havido nas últimas décadas que vai começar a inverter-se de certa maneira. E ele diz que ele diz, para as mulheres que são cultas, emancipadas, independentes financeiramente, que têm sucesso no trabalho, é cada vez mais difícil arranjar um parceiro. Acredito que sim. Mas também é porque trabalhas mais horas. Não, mas não está a dizer porque é por uma questão apenas de falta de tempo, porque não tem um par à sua altura, também, entendes? Porque os homens são choninhas. Sim, mas tu queres ser CEO de uma grande empresa ou de um banco, meu amigo, não vais trabalhar 8 horas por dia. Claro.
Portanto, é preciso abdicar Claro, de muita claro, coisa e muitas vezes os homens estão mais... Isto é uma crítica, estão mais disponíveis para abdicar da vida social e familiar do que as mulheres. E isso também é uma questão tanto cultural como biológica. E isso, a meu ver, é um ponto favorável. É a inteligência parte das mulheres, que é não se subjugarem ao trabalho porque não estamos nesta vida só para trabalhar. Claro. Portanto, acho que... Não, por um lado, os homens são os fantoches perfeitos nesta ideia de um capitalismo obsessivo. Sim. Ou seja, para gajos como o tipo que inventou a Amazon... que não é tu consegues fazer o que ele fez, fosse um tipo profundamente obsessivo, além de inteligente, obviamente, profundamente obsessivo, que vives para o trabalho. Sim, como o Elon Musk, que dorme no trabalho, leva-se à cama e dorme na fábrica. Mas os homens estão muito mais hardwired para isso do que... ou seja, são o fantoche, são o poster boy perfeito. Sim. Que é, anda cá, tu tens... precisamos de gajos obsessivos... que sejam obcecados com o achievement e os triunfos e não sei o quê. Os homens encaixam bem nisso. Que depois, obviamente, torna esta ideia de que tens que trabalhar até queimar o fusível uma coisa... Também vai mudar, porque eu acho que os homens têm muito isso porque o dinheiro, o poder e o sucesso arranja gajas. Sério, e eu acho que nós somos macacos. Somos macacos, e esse é o drive. Quer ter um carro bom para quê? Para engatar gajas. Quer ter dinheiro para quê? Para engatar gajas. Quer ter poder para quê? Para engatar gajas. Para me sobrepor aos outros homens e na hierarquia sexual. Tu querias ser engraçado para sacar gajas? Não, porque não saca ninguém isso. Elas dizem, valorizam o sentido do humor, mas é uma treta. Isso é uma treta. Os comediantes têm grupo, isso, desculpa lá. Não tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos são milionários, percebes? Cá alguns. Cá tens um ou dois que têm muito dinheiro. E então, eu acho que vem daí. E a partir do momento que a sociedade, ou a ideia da sociedade, as mulheres comecem a ser muito mais independentes, também não vão valorizar isso tanto no homem, não é? O homem ter dinheiro ou fama, para ela vai ser indiferente, já não vai ser um afrodisíaco porque elas próprias já têm. Ou têm isso também como objetivo. E os homens vão também se calhar deixar de ter essa necessidade. Há aquela piada muito engraçada do Chris Rock que ele diz os homens ao longo da vida sexual não voltam para... Ou seja, ele diz os homens não voltam para trás sexualmente, neste sentido em que a primeira vez que alguém lhe faz sexo oral, a próxima namorada já tem que fazer sexo oral. E isso vai crescendo, portanto obviamente que criarão mulheres com uma cabeça mais aberta na cama à medida que vão experimentando mais coisas. E ele diz que as mulheres é com estilo de vida. A primeira vez que sais com um gajo com um carro, a seguir já não vais sair com um gajo que te vai levar de autocarro. Sim. Mas por acaso a minha namorada antes de mim namorou com um gajo que tinha um Porsche durante um mês e um gajo que tinha um Ferrari durante um ano. E depois está comigo há 11 anos e eu tinha um Renault 19. Sim. E um Renault Clio agora 2002. Se calhar um gajo tem um Porsche e um gajo tem um Ferrari. Está a compensar. Está a compensar. E finalmente ela conheceu um gajo com um pênis de um tamanho normal. Sim, mais ou menos. E nas primeiras vezes que saímos, a segunda ou terceira vez, o meu carro começou a deitar fumo e ficou parado. E passámos ali 2 horas à espera que o motor arrefecesse e a comprar garrafas de água e pôr. E mesmo assim estamos juntos. Portanto, vejam lá os meus dons escondidos para além do meu carro, o meu Renault 19. Estás a ver, afinal o sentido do humor funcionou. Não sei se foi por aí. Tu fizeste a tua namorada rir no primeiro encontro? Lembras disso? Rir, não sei. É possível. O que vocês fizeram no primeiro encontro? Não me lembro, nós já nos tínhamos conhecido. Não, já nos tínhamos conhecido. Depois encontrámos-nos durante uma série de vezes. Depois houve uma altura que encontraram-se aqui com amigos? Sim. Encontravam-se? Sim, uma festa. E tu batias o coro ou não? Não. Fiz com que ela andasse atrás de mim. Aí é que tem, a sério. Verdade. Ela convidou-me para ir lá à casa comer pizza. Ela é que te convidou? Para ir lá à casa comer pizza e eu disse, não vou. Eu acho que foi isso é que a conquistou. Tenho a certeza absoluta. Porque eu já sabia que ela era torcida. Mas tu fizeste de propósito ou não te apeteceu ir? Fiz de propósito. Não me apetecia muito também. Mas fiz de propósito. Agora não. Agora vais penar. Porque houve uma vez qualquer que tínhamos marcado um encontro e ela não... Deu-te a boca? Cortou só em cima da hora. E ela, depois eu deixei de falar, caguei. Não estou para essas merdas. E passados uns tempos ela foi falar comigo e começámos a falar e ela convidou-me e eu não fui. E ela ficou ali a roer. E depois convidaste-a tu? Não, depois voltou-me ela a convidar. E eu pronto. Agora já vou. E pronto. E foi assim. Que engraçado. Bonita história. Depois podes pôr um pianinho aqui por trás. Sim. E pronto.
Ela achas que ela vai ficar contente de contares esta história? Acho que não sei se já contei, já brinquei com isso, não sei. Mas ela não ouve podcast, provavelmente. Tem mais que fazer da vida. Eu também acho Tem que mais sim. que fazer da vida. Olha, homens, falamos muito de homens, portanto vamos falar de porrada. Porrada. Exatamente. Tu andaste à porrada recentemente. Andei, recentemente, sim. Queres contar essa história para abrirmos? Foi dia 31 de outubro. Sim. Foi no dia da estreia do meu espetáculo de stand-up. Eu fui ver esse espetáculo. Yeah. Foi aí, no São Jorge, correu bem, escutado. Foi um gajo que foi ver e achou uma grande merda. Antes fosse. Queres o dinheiro de volta. Antes fosse. E fomos para uma discoteca em Lisboa, que é o Jamaica. Pá, eu estava lá na boa, eram 4 e tal da manhã, eu nem sequer estava bebo, nem alegre, tinha bebido um ou outro copo, mas estava normal, estava cansado, mas com energia daquilo ter corrido bem, ter sido uma adrenalina muito grande. E aquilo, como toda a gente sabe, as discotecas são sítios onde há contacto físico com as pessoas, porque são espaços apertados. Justamente o Jamaica, que é pequeníssimo e está sempre a apertar, não é? E então é normal haver encontrões, ou com licença, ou mesmo um entornado de bebida, Claro. Quem vai para ali tem que estar a lidar com isso. E eu estava lá no meu cantinho a dançar, e eu não danço muito efusivamente, já não preciso de grande espaço para dançar, porque basicamente nem levanto os pés, estou só ali a abanar-me ao som da música. E houve um gajo atrás que me começa a empurrar, estás a ver? Costas com costas. E eu faço o que faço sempre nessa situação, que é finco os pés no chão, espeto os cotovelos para trás assim e fico ali quietinho. Somos tão macacos. Que é para ele, quando encostar as costas, Sim. sentir uma coisa pontiaguda. Se fosse ao contrário. E estou ali, mas tranquilo. É. E o gajo continua, e eu viro para trás, faz assim, mano, então, estamos aqui, é normal. E o gajo dá-me um empurrãozão pelas costas que eu vou contra, acho que era uma amiga minha que estava à minha frente. E eu viro-me para trás, e não lhe meto a mão no ombro, e, para tentar apaziguar, mano, calma lá, então, o que é que se passa? E o gajo estava bêbado, e começa-me a agarrar e encostar a cabeça. E eu entrei em modo aquele piloto encostar de automático. cabeça testa com testa, tipo... Foi, a pôr-me assim a mão no pescoço, estás a ver? E foi aí que entrei em modo automático. Eu lembro-lhe de agarrar a traqueia mesmo, nem foi apertar o pescoço, foi agarrar-lhe no tubo e apertei o gajo. Começou assim, o gajo tenta-me agarrar também o meu, e quando ele me tenta agarrar o meu, espeto-lhe uma cabeçada. Pum! E pronto, e acabou ali. E a cabeçada foi onde? Foi no nariz dele, ou nos dentes, uma coisa assim. Sangue ou não? Que eu visse não. E depois também não vi. Mas o que é que aconteceu? Quando acontece isto, eu estava com a minha namorada, uma amiga minha e um amigo meu. Não sei se estava lá mais alguém. Mas ele tinha ido ao bar. E ele, quando chega, vê aquela confusão toda. Naquela confusão, a minha namorada manda-lhe a cerveja à cara. A quem? Ao gajo? Ao gajo. E a minha amiga faz uma cena mesmo à da Maia, que apagou-lhe o cigarro na cara. Isso é horrível, meu. Tu andas num gangue. Mesmo à baixo. Boa da vez... Então o gajo não se defendeu. E o gajo estava lá com 5 amigos. Sim. E os amigos dele vieram ter comigo Isso e é pedir horrível. desculpa. E porque, portanto, o gajo já devia estar habituado a fazer aquelas merdas. Ok. E, eles devem ter percebido que eu reagi só, não fui eu que provoquei a situação. Apagou-lhe o cigarro na cara. O cigarro é dispensável. Também acho que sim. E o gajo depois estava lá num canto assim agarrado à cara, não sei se da cabeçada ou do cigarro ou de tudo. E os amigos dele não vieram meter-se, estás a ver? Não, eu acho que eles perceberam o que é que... E eu disse, não sei, pergunta ao teu amigo o que é que se passou. Eu estava aqui, ele começa-me a empurrar e começa-me a agarrar e não sei o quê. Depois veio um gajo logo, vais escrever sobre isto amanhã, vais escrever sobre isto. E não sei. Depois acabei por nem escrever. E fizeste alguma reflexão sobre isso? Sobre Fiquei contente comigo, Sim. por um lado, porque eu das vezes porrada que eu tive, fui sempre o segundo a dar. Sim. Estás a ver? E reagi sempre. E porque tento levar as coisas pela via diplomática, até ao fim, até ter mesmo que me defender. E ali fiquei contente, porque acho que o gajo que faz aquilo merece. Porque para a próxima se calhar vai pensar 2 vezes. E fiquei contente de eu ter reagido. Não ter... O gajo começou-me a agarrar, pumba, leva, que é para aprender. Não fiquei à espera que o gajo desse. E por um lado, preferi que não tivesse acontecido, como é óbvio, e acho que é sempre uma estupidez recorrer à violência, mas fiquei contente por, defendi-me. Defendi-me de um gajo que estava armado em parvo. Nem foi daquelas discussões que começam e têm os dois culpa ou ninguém tem culpa, não é? E que estão ali já numa estupidez ou estão com os copos. Foi uma coisa que eu estava tranquilamente na minha e o gajo começa a ser agressivo. E como tal mereceu apanhar. E tenho pena de não lhe ter partido os dentes todos. Isso é muito interessante e vamos explorar isso agora que estás aqui no consultório do Dr. Gonçalves. Agora, a necessidade daquilo... Pronto, é isso que eu te ia dizer. Não. Se estivesses de fora a ver a cena, possivelmente, até podias achar que, olha, aquele tipo merecia levar, mas possivelmente terias uma atitude menos proativa, no sentido de, se calhar até podia ter sido evitado. Isto para dizer o quê? Porque eu
recentemente, há um ano e tal, também passei por uma história idêntica e que me fez pensar, que é, há um certo regozijo em tu te afirmares perante aquela pessoa que foi uma ameaça para ti. Há uma cena alfa. Há uma cena alfa. Passaste a ser o líder Sim. da alcateia Sim. ali. E que eu acho que não tem, especialmente com a nossa idade, e que já não és um miúdo, está na escola, não tem a ver com o facto de, olha, para as pessoas acharem que tu és muito forte ou muito bom, é na reação à ameaça. Uma coisa muito primitiva, que é, eu fui ameaçado, eu senti medo, receio, e venci esse medo e anulei-o. Sim. Percebes? E isso é uma coisa que eu acho que é muito primitiva. Eu acho que sim, e acho que... E que evoca os tempos em que tu estavas na savana há 30 mil anos, não é? E vinham... aliás, isso acontece, muito engraçado, acontece com chimpanzés. Se os chimpanzés ouvem uma típica vocalização de outro chimpanzé que não há do grupo próximo, ficam agitadíssimos logo. E tipo, vão à procura do outro tipo, não é? Porque ele está a invadir o nosso território, pode vir aí com mais... E isso é assustador, mas também é interessante. Epá, eu acho que é sempre uma estupidez recorrer à violência. Mas eu já tive muitas situações em que eu fui provocado e em que eu consegui sempre sair pela via diplomática e ignorar. Não, e prefiro dar razão à outra pessoa, estou-me a cagar. Mesmo mas aí... depois chego a casa e penso, cara, devia-lhe ter dado na tromba. Devia-lhe ter dado na tromba. E aqui não. Aqui eu cheguei a casa e disse... Esgotei o espetáculo, correu bem e dei na boca de um gajo que mereceu. Não, foi um dia, e a seguir papei a minha namorada. Exatamente. Estás a ver? Foi um dia em grande. Foi um dia inacreditável. Isso tenho que admitir. Sentiste mesmo homem a sério. Senti-me um homem a sério. Sim. E... No dia seguinte decidiste ser toureiro. E agora podia ter dado para... Imagina que os amigos dele... Imagina que o gajo era um gajo do jiu-jitsu. Sim. Também eu sou, estás a ver? Já não treino há 5 anos. Mas eu acho que se fosse um... Normalmente não se metem assim, estás a ver? Mas os amigos dele, estás a ver? Eu depois também estava lá com um amigo. Tinha saltado para cima de ti. E também podia ter saltado. Tinha uma faca. Tinha uma faca. Pá, e era uma coisa. Agora, o gajo tinha ar de agrobeto. Era logo a primeira. Logo aí à partida... Podia ser forcado. Podia ser forcado. Os meus amigos já andaram a porrada com forcados e aquilo... Não apanhou muito bem a minha amarrada, estás a ver? Não se deu bem com a minha, não sei. E depois fiquei curioso, foi... Nunca pensei que o meu move fosse uma cabeçada. Porque lá está, como eu já fiz jiu-jitsu, normalmente o meu move é mandar ao chão. Ou imobilizar. Das outras 2 vezes que andei à porrada, foi assim, uma série, foi sempre esse o meu move. A cabeçada eu nunca pensei que fosse. E realmente... E porque eu já levei uma cabeçada sem estar a olhar sequer, e depois podemos contar essa história, depois contares a tua. O levares uma cabeçada não estás à espera. Tu estás à espera do soco ou do agarrão, e a cabeçada é um bocado humilhante. Tu levas uma cabeçada... Uma cabeçada não é humilhante. É um bocado. bocado... É um estalo. Uma cabeçada bem dada, uma cabeçada é tramada. Sim, mas é tipo... É estranho. Eu não sei porque é que fui para a cabeçada. Não sei. E até porque não foi bem uma cabeçada, não foi... Eu dei-lhe tipo uma amarrada à Zidane, estás a ver? Sim. Na cara. Sim. Com o meu cucuruto na cara dele. Sabes onde é que deves dar uma cabeçada? Na cana do nariz. O sítio onde... Ou nos dentes. Mas na cana do nariz é melhor, porque afeta mais. Ficas mais... Sim. E lixas-lhe a respiração toda no resto do combate. Se aquilo dura mais, já não respira bem. Sendo que normalmente esses combates não duram muito tempo. Quando fazia boxe, tu fazes um assalto de 3 minutos e estás roto a seguir. Sim. Olha, só dito para fazer isto, um preâmbulo, se ele está a ouvir isto, por um lado, se calhar aquilo podia ter sido apaziguado de outra forma, mas é que eu no início tentei, tipo, dar-lhe, estás a ver, dar aquele abraço. Lá à noite, copos, às vezes é difícil. E eu tentei dar-lhe aquele tipo de abraço, assim, meio a apaziguar. E depois no fim até tive para ir lá dizer, para ir falar com ele e dizer, olha, se calhar também não devia ter reagido logo assim, mas... Claro, foste tu que começaste. Pensei nisso. Depois pensei, ele que se foda, mano. Mas isso faz-te uma melhor pessoa. E gosto de pensar que aquele gajo, se calhar na próxima vez, se calhar pensa duas vezes. Estás a ver? Pensa 2 vezes. Eu acho que há pessoas que, apesar de ter postura e achar que as coisas devem sempre devem ser resolvidas sem violência, eu acho que há certas atitudes em que se tu, como consequência dessas atitudes, andares com uma tala no nariz durante uma semana e tiveres que te ver ao espelho, não é mau. Percebes? Não estou a dizer ficares em coma. Mas tipo, teres um desconforto, percebes? Ficares sem um dente, não sei o quê. É bom porque faz-te pensar. Acho que sim. Ficares paraplégico para a vida toda, estás a ver? Provavelmente nunca mais anda. Por acaso há um gajo no Jamaica que anda de cadeira de rodas. E já andou à porrada. Não, mas o gajo é bem agressivo. O gajo anda... Eu acho espetacular que ele vá para a discoteca e que os amigos o levem. Mas o gajo passa por cima das pessoas. E uma vez eu não o vi porque ele está de cadeira de rodas e fui contra ele pedir desculpa e o gajo começou-me a empurrar e eu vou ter que dar porrada no gajo da cadeira de rodas, estás a ver?
É boeda Mas desconfortável. aí, para ser justo, tinhas de pôr de joelhos, pelo menos. Sim, não sentava-me também, numa cadeira. Numa cadeira. E, Não, mas era injusto para ti que a tua cadeira não tem rodas. Pois e o gajo podia dar a sim, tua volta. mas eu podia usar os pés, tá a ver? Para dar canelada. Por acaso acontece isso, sim. mas não foi uma ou duas vezes e não é só comigo. E é tipo, acho espetacular que ele vai, que se divirta, mas pá, se as pessoas vão contra ele, se calhar é porque não viram, não é por mal. Então vou só fazer um prelúdio em relação à minha história, que tem a ver com o facto de eu ter só irmãos rapazes e ter estudado num colégio só de homens. E portanto, no colégio, com 1500 rapazes, era inevitável que houvesse porradas. Percebes? Não, nem sequer, eu acho que aqui às vezes porradas era um empurrão, um pontapé no rabo, às vezes porradas mesmo. Uma entrada a pé juntos que depois o outro vai lá e manda-lhe um estalo. Portanto, essa violência física era algo comum. Nunca vi ninguém ficar em muito mau estado, mas fazia parte. Em casa também, com os meus irmãos raramente andei à porrada, mas havia sempre uma história ou outra que houve, portanto era uma coisa comum. A partir de certa idade, principalmente ali, acho que a última vez que andei à porrada, que tinha andado à porrada, tinha sido aos 18, 19, também numa discoteca, muito parecido contigo. Eu estava a falar com uma miúda, depois vinha saber que esse tipo estava interessado nela, mas eu nem sequer estava interessado nela. E o gajo deu-me um beliscão gigante nas costas. Se tu achas que a cabeçada foi um gesto surpreendente, imagina um beliscão, não é? E quando eu me virei para trás, ele estava bêbado, obviamente, tentou logo bater-me. Ele nessa altura teve azar, porque nessa altura eu treinava boxe e era jovem, tinha 19 anos, e treinava boxe tipo 3 vezes por semana. E quando lhe acertei, magoei, quer dizer, partilhei o nariz, uma grande confusão, viemos todos cá para fora, vieram os amigos dele. E depois foi aquelas cenas estúpidas de porrada cá fora e tal. Mas depois dessa experiência, e apesar de ser puto, eu disse, pá, isto é horrível, esta experiência. Apesar de não ter sido eu que tive culpa, o transtorno todo, depois os teus amigos vêm, não sei o que, é uma coisa muito... Mesmo no pico da testosterona, que são os 19 anos, achei aquilo demasiado disruptivo. Sim. E depois não me lembro, pá, já tinha tido um stress ou outro, lembro-me no Brasil com um tipo que estava a dar o UFC na televisão do restaurante, e eu pedi à miúda, disse, olha, se não forem cómodas pode apagar que eu estou a comer, e está um gajo a jorrar sangue da testa, mas literalmente a jorrar sangue. E houve um tipo que disse, não apaga nada, não sei o quê, e começou a fazer peito. Mas pronto, nunca me tinha envolvido. E no dia da final... 2016, em que Portugal foi campeão, eu vinha a sair de casa para ir ver a final, feliz da vida, percebes, uma final. As nossas porradas é tudo em dias dos maiores eventos de Portugal, não é? Final e o meu solo. Exatamente. Pá, e quando venho a sair, vinha com uma garrafa de vinho que ia levar para a casa dos meus amigos, e há um tipo que é um mitra do bairro, que eu já tinha visto lá, e começa a dar uma garrafa, a garrafa é minha, não sei o quê. E eu disse, pá, não, fingi que não ouvi. E passei pelo café de umas amigas minhas que são estrangeiras e disse qualquer coisa em inglês, tipo, então vou ver o jogo, não sei o quê, e o gajo começa atrás de mim, Svengens Nightens, não sei o quê, eu speak English, e eu... Era às vezes a camarinha. Mas era mesmo. E o gajo estava com outro gajo, e os dois assim com mau aspecto. E eu, como ele estava à minha quando eu me virei, ele estava à minha frente mesmo. Estás a gritar bué hoje. Desculpa. Isto é a cena da mocada. Sim. Como ele estava à minha frente, afasta o microfone da boquinha, afasta. Vai. É que eu tenho os headphones muito baixos. Ok. Deve ser isso. Como ele estava à minha frente, eu tive que falar com ele e fui apaziguador e disse, lá, tipo, tu conheces-me aqui do bairro, já me viste não sei quantas vezes, qual é a tua cena e tal? E o gajo, não conheço nada, conheço de algum lado. Pá, aquilo começou a escalar e ele tinha uma garrafa de cerveja na mão. E o amigo dele também. E a determinada altura... Pá, houve um movimento qualquer que ele fez, não sei que me senti ameaçado e dei-lhe um soco nos dentes. Também não a deixei dar. Bem, confusão, separar, não sei o que, as miúdas puxam-me para dentro do café e fecham os portões de ferro. Ele começa aos pontapés aos portões e a dizer, eu vou-te matar. Eu sei onde é que moras e vou-te matar. Tu dizes, então não me conhecias de lado nenhum e já sabes onde é que eu moro. Eu já estava no estado de nervos e disse, telefonem à polícia já, por favor. Porque tipo, não vou lidar mais com este gajo. O gajo está ali fora com outros, sei lá, quem é que são estes gajos. Entretanto, liguei ao meu senhorio, que conhece a malta toda lá do bairro, e disse-lhe, lá, podes vir aqui abaixo, por favor, aconteceu isto e isto. Pá, eu não sei quem é que é este gajo, tu deves conhecê-lo. E quando o gajo desapareceu, o Mitra, e quando eu saí para a rua para falar com o meu senhorio, ele aparece outra vez, novamente. E o meu senhorio vai falar com ele, diz, para, quieto, e ele sempre a dizer, vou-te matar. E houve um momento, quando ele disse isso, ou seja, em que eu estava super nervoso, em que alguma coisa, retrospectivamente consigo perceber isso, alguma coisa
se desligou, desconectou no meu cérebro. Depois eu fui ler sobre isso nos dias seguintes, e o que acontece é, quando estás sob perigo, não é? Uma coisa que já falámos aqui várias vezes, que é o fight or flight mode, não é? Fujo ou luto. O que acontece? O teu córtex, que é o que te faz ser mais ponderado e sensato, desliga. Que é para teres menos processamento e seres mais rápido. E passas a funcionar... Até pessoal que vê preto e branco nessas alturas, que é o cérebro a desligar o processamento de cor para ser mais rápido. Então o que é que acontece? Tens descargas brutais de adrenalina e cortisol para poderes ter um melhor desempenho muscular, seja a lutar, seja a fugir, e cortisol, que é um anestésico da dor. A tua pulsação cardíaca dispara, a tua visão, as tuas pupilas dilatam, a tua respiração acelera, e portanto fisicamente é um transtorno gigante. Eu no dia seguinte estava desfeito, não dormi nessa noite, não conseguia dormir. E pensares em tudo o que é que podias ter feito, não é? Exatamente. E o que é que aconteceu? O meu senhorio estava a tentar separá-lo, e eu, a determinada altura, e mais uma vez digo isto retrospectivamente, eu pensei, acho que não pensei, foi instintivo, este tipo está aqui, é uma ameaça à minha integridade física no sítio onde eu moro. E portanto, eu vou ter de lhe mostrar que eu não tenho medo dele. Obviamente que isto está a ser dito aqui desta forma racional, mas na altura és um macaco. Este macaco quer-me fazer mal e eu vou dar porrada neste macaco. E a determinada altura, o meu senhorio estava cansado de agarrar no gajo, disse, pá, queres levar na boca, leva. E aquilo foi tipo a campainha do ringue. Free pass. Foi tipo, e disse, agora vou-te partir a boca toda. Senti mesmo isso, senti o gozo de dizer, vou-te partir a boca toda. E com uma confiança enorme. Agora há aqui uma coisa interessante que é, obviamente que eu já tinha identificado sinais de que ele ia ser um oponente que eu poderia dominar. Se fosse um gajo com 2 metros e uma t-shirt a dizer Thai Box, possivelmente... E com as orelhas tipo... Sim, com as orelhas com flor. Possivelmente a minha atitude, em vez de ser o fight, teria sido o flight. Percebes? Portanto, eu tenho perfeita noção disso. Não é? Mas naquela altura senti, eu vou partir a boca deste gajo. Pronto. Partimos para a luta, ele levou na boca, tive essa sorte. Mas a determinado momento, quando vi sangue e comecei a ouvir gritos, parei. Tive um momento. Pai, disse, vou fugir para casa. Eu vou sair daqui, porque este gajo... E quando eu digo isso, ele tenta arrancar uma daquelas... tampas de esgoto, não é de esgoto, é de... Isso cara ia voltar para casa. Ia voltar para casa. Estava a precisar de uma... Não é aquelas redondas, é aquelas da berma, sabes? Tipo sarjeta. Tipo sarjeta, exatamente. A sarjeta. E eu disse, pá, se calhar era melhor ir para casa. E entretanto tinha chegado uma amiga minha que ia também para essa... Cruzou-se por acaso e que ia para o mesmo jantar. E que me disse, tu estás... O que é que se passa contigo? Tipo, estás drogado? Estás alguma coisa? Porque estás super transtornado. E eu disse, tenho que me ir embora daqui. E quando vou pôr a chave à porta do meu prédio, olho para trás e vejo o gajo a correr na minha direção, com calhaus na calçada. E aí foi tipo filme de terror. Que eu comecei a subir as escadas. Sabes, quando nos filmes que eles começam a subir as escadas e vem alguém atrás. Tropeçaste também. Também tropeçaste. Não, acho que não tropecei, mas aí senti medo. Lembro-me disso. Lembro-me de sentir. E da minha amiga, ela é holandesa, só dizia we're gonna die. E eu a pensar, não estás a ajudar. E isto porquê? Porque o gajo começou aos pontapés à porta do prédio. E a determinada altura, quando eu ia para aí no segundo andar, ouço a porta a abrir. Pum, pum. E pensei, pronto, este gajo está maluco. Este gajo vai-me entrar pela casa adentro. Felizmente, o gajo não subiu. A polícia chegou. Entretanto, eu cheguei a casa super transtornado, mas super. Lembro-me de olhar ao espelho e lavar as mãos de sangue e de lhe perguntar o que é que eu fiz, tipo, o que é que eu fui fazer. Tipo, isto é um absurdo. Este gajo agora é um mitra, conhece estes gajos todos. Eu tenho aí a moto, vão fazer a folha. Entras logo. Antes, vim cá para baixo, estava a polícia e tal. Sei que o gajo foi algemado, foi levado para a esquadra. Entretanto, um dos calhaus que ele mandou fez ricochete e abriu a cabeça do meu senhorio. O meu senhorio viu a final num hospital a ser cozido. Eu a seguir àquilo quase que vomitei do stress. E depois no dia seguinte fui falar com os mitras, não sei o quê, resolvi aquela questão toda, fui descobrir quem é que era o gajo. Foi um tipo... Foste ao LinkedIn dele. Não. Foi um gajo que tinha estado preso 1 ano por tráfico de hash. Aliás, ele vende hash lá à minha porta. Mas não era perigoso. Ou seja, não era perigoso no sentido, não era mesmo perigoso. Não é um gajo perigoso, mas não é um mafioso. Pronto, isso deixou-me um bocado mais descansado, obviamente, porque foi o que disse o amigo meu, o que tu fizeste, tu podias ter que mudar de casa. Podia ter acontecido isso. Sim. E o que é que aconteceu? Durante todo este processo que me fez pensar em aquilo que tu disseste nas noites, devia-lhe ter batido mais, não devia ter batido, devia-lhe ter dado assim, não, devia ter ido embora. Essa contradição e portanto, tanto a reação
racional como a reação física que eu disse, quem era eu naquele momento, ou seja, eu fiquei destruído fisicamente a seguir, não é? Porque o teu corpo invadido de adrenalina e cortisol, a seguir estás tramado. Isso fez-me pensar em duas coisas, uma, racionalmente, que são coisas contraditórias, que é, epá, eu podia, em algum momento, podia ser difícil, mas em algum momento eu podia ter virado as costas e ter-me ido embora. Sim. E se calhar o gajo no dia seguinte nem se ia lembrar de mim. Certo? Ou não, ou também não te ficava a respeitar e no dia a seguir podia ser. Todos os dias te chateava. Podia ser. Mas pensei isso, havia essa possibilidade. E se calhar, a frio, essa seria a possibilidade mais conveniente e a mais... Sim, eu acho que o melhor é sempre deixares o ego e dizer sim, tens razão. No entanto, tal como tu disseste, havia outro lado de mim que dizia ainda bem que lhe partiste a tromba e devias-lhe ter dado mais. Para o gajo aprender. E isto eram coisas contraditórias, porque havia também uma certa vergonha em mim de ter andado à porrada. Eu tinha, isso foi um dia depois de eu fazer 40 anos. Pá, e eu lembro-me de uma frase que eu repetia aos meus amigos naquele estado de nervos quando lá cheguei, era: porra, eu tenho 40 anos, eu não tenho nada de idade para andar à porrada. Por outro lado havia uma coisa, eu com 40 anos ainda partia a boca a um gajo mais novo do que eu. E isto causou-me imenso transtorno, confesso, a conciliação destas duas coisas. E o que eu percebi também é que a linha entre a barbárie e a civilização é muito tenue, não digo em termos gerais, mas tu podes destruir a tua vida ou alguém destruir a tua vida num segundo. Sim, ou seja, imagina que tu matavas. Claro. Soco mal dado, bem dado, pode matar. Mas isto Ou uma cair ao chão na cabeça. Não veio o caso de um gajo que bêbado deu um soco a outro, o gajo caiu com a cabeça no passeio e morreu. Sim. Pá, e o que foi uma discussão de bêbados tornou-se num homicídio involuntário, provavelmente, mas depois depende se o gajo tem informação ou não de há uma coisa que me fascina, que é, imagina isto, tu és um gajo, tens uma vida, vives num país europeu, tens tablets, lês livros, vais jantar a sítios com comida requintada, tens tempo suficiente para pensar sobre temas como há 100 anos os teus trisavós não teriam porque estavam a trabalhar, mas num segundo isso tudo pode desaparecer e tu tornas-te um macaco na savana e destróis a tua vida completamente. Uma cena no trânsito, percebes? Sim, isso estás a dizer. Mas eu também acho que... É muito interessante como é que tu viras esse macaco tão repentinamente. Mas eu acho que há uma grande diferença aqui entre ser o protagonista ou o antagonista, não é? Claro. Em tu te defenderes... Eu nunca, tenho a certeza absoluta que eu nunca andaria, e eu passo-me no trânsito, passo-me em termos de ficar estressado, não propriamente de chamar nomes isso, acho que nunca fiz um manguito na vida. E eu nunca começaria porrada num trânsito, percebes? Mas poderia reagir. Portanto, eu nunca sou o gajo, mesmo com os copos, que anda a arranjar problemas na noite. Mas já terei sido de certeza inconveniente e já terei merecido de levar um sopapo, porque provavelmente disse alguma coisa. Uma vez um segurança saiu de uma porta que dizia ali proibida a entrada a estranhos. Ele saiu de lá dentro e eu estava com os copos, mas você é estranho, o que é que saiu daqui? E o gajo agarra em mim e vai lá para fora, e tirou-me da discoteca, estás a ver? E pronto, merecia levar, claro que não, né? Mas porquê? O sentido do humor não é típico entre a segurança e a discoteca? Naquele caso não me pareceu. E portanto já terei sido agora ao ponto de... Eu conheço gajos, não pessoalmente de sermos amigos, mas conheço-os, que eles saem à noite e que o objetivo deles é andar à porrada. Claro, conheci, eles querem andar à porrada. Claro. E assim, todas as porradas da minha vida eu nunca as iniciei. Mesmo naquelas dos 18 anos, quando eu te falei, nunca as iniciei. Agora, também acho que há um momento... Deves evitar ao máximo, mas foi o que me aconteceu, que é, eu senti-me encostado, senti-me ameaçado. Claro. E senti-me ameaçado no sentido, ou seja, o meu cérebro respondeu, não ameaçado no sentido racional, mas no sentido do macaco na savana. Sim, sim. Percebes? É esse nível primitivo de ameaça, a minha integridade física está... Ou seja, o que eu senti naquela altura é um tipo de medo e de sensação que tu já só tens em sonhos. Sim. Ou seja, eu já sonhei que estava a ser perseguido por um tigre. É assustador. Tu nunca tens essa sensação na vida do dia-a-dia. Podes passar a tua vida inteira sem ter a sensação de ser perseguido por um animal perigoso. Portanto, é um medo primitivo que já só existe no seu subconsciente, não é? E foi isso que eu senti naquele momento. Esse medo primitivo símio.
Pá, e isto revela que nós somos aqui. Sim, mas somos levados a isso, percebes? Eu acho que é a grande diferença. Tu és assim por iniciativa própria ou és levado a reagir dessa maneira, estás a ver? Eu, por exemplo, uma vez, que foi no jogo também de Portugal, mas foi do Euro 2004, aquele que foi cá, foi 2004. Portugal-Holanda. E eu fui ver a Monsanto com os meus pais, amigos dos meus pais, com umas amigas minhas, amigos meus. E vimos o jogo, Portugal ganhou 2-0 e no fim vinhamos embora, eu e duas amigas. E vem-se meter, elas chocam, uma amiga minha choca com outra e ela diz, nem pedes desculpa. Estás a ver? Era um tipo mesmo bairro, tipo uma era cigana mesmo e as outras também mesmo ar de mitras. E não quer dizer que por ser cigana seja, mas era claramente cigana que queria arranjar problemas. E começam ali, pessoal, então, Portugal ganhou e caraças, vamos estar aqui com isso, não sei o quê. Estás-te a meter em lutas de damas, há ali homens para te partirem a boca. E eu, pronto, vai dar merda. E eu disse, fomos andando, eu e elas duas até ao carro, e elas vieram atrás de nós sempre. Pé. Anda ali, queres lutar comigo? Anda ali, vamos ali para o meio do mato, mano a mano, para a minha amiga. E ela, não vou para o teu território natural, e não sei o quê. E aquilo continuou, e eu sempre ali calado e ia pondo, pessoal, como é que é? Vá lá, tenho calma, sei que está. E elas sempre lutas de damas, vou ter coisa. E eu já as tinha visto passar com um grupo grande de gajos. Isto vai dar merda da grossa. O carro é já ali à frente, vamos embora. E eu sempre ali, depois uma, dá-me esse boné para uma delas. E eu, não, esse boné é meu. E ela, ok. Estás a ver? E pronto, e aquilo continuou. E aquilo começou sempre a escalar. Elas queriam era gamar. Sim, também. Estávamos quase a chegar ao carro, aquilo sempre a escalar. E há uma altura em que uma delas começa tipo assim, a chegar-se mais a outra, a encostar a cabeça, uma amiga minha, e eu agarrei nela pelos ombros, agarrei na cigana e mandei-a contra umas gramas. Ela voou tipo 1 metro e tal, estás a ver? Agarrei assim, mandei, para com essa merda, possuído completamente. E nem me lembro muito bem, depois contaram. E nisto, um gajo agarra-me nas pernas. Estás a ver? Um gajo agarra-me nas pernas. Das pernas? Tipo, a fazer uma placagem. Agarra-me nas pernas, eu encaixo o gajo debaixo do braço, tipo assim, numa guilhotina, torço-lhe o braço todo, e ouço o gajo, é o meu braço, e eu estou ali, e à espera dos outros. Eu pensava, vou apanhar na boca, vem em boés, e nisto que toda a gente larga, e eu largo quando ele parar de se respirar, e o cara mesmo completamente passado. E eu começo, o pessoal todo à minha volta, uma gaja a chorar, largo, outro, o que é que tu és maluco, largo. E já as minhas amigas diziam para também largar, e eu, o que é que se passa aqui? E eu larguei-o. E ele tinha síndrome de Down. Eu larguei, o gajo assim meio a cambalear, vem na minha direção e eu vou para lhe espetar um selo e agarro-me, e foi aí que eu percebi, o gajo tinha tropeçado na confusão e veio contra mim. Estás a ver? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Estás a ver? A namorada do rapaz a chorar, tu és maluco, porque é que fizeste isso? E não sei o quê. E eu já estava também tipo a chorar dos nervos, eu nem conseguia explicar, verbalizar bem. Só que eles pelos vistos tinham ouvido, porque o gajo disse, depois o gajo é que pediu desculpa. E eu, não, desculpa, eu ouvia, estávamos a ouvir a discussão, vinhamos atrás, estávamos a ouvir. Depois acabaram os dois abraçados, o conflito, e ele deve ter percebido na altura que eu pensava que era alguém, estás a ver? E pronto, entretanto, temos-nos no carro e depois vimos os gajos a passar com bué de gajos, mas um deles até acho que tinha sido um colega meu que já esteve preso uns anos. E portanto podia ser que a coisa se resolvesse se nos encontrassem, se o gajo se lembrasse de mim. Nós até nos dávamos bem, mas e foi ali uma cena, portanto, aquela cena, nunca se bate numa mulher. Não, aquela gaja, eu só tive pena, lá está, não lhe ter dado um selo, não a ter posto a dormir ali, estás a ver? Porque era nojo de gente aquilo, todas. E era tipo, isto, a pessoa acusou-me de racismo naquilo, não, aquilo era uma branca, uma preta e uma cigana, estás a ver? E eram as 3 merdas. Sim. E eu escrevi o texto a mostrar isso, há merda em todas as etnias e raças. Mas essa ideia de nunca se dizer numa mulher. E aquela gaja mereceu, porque queriam andar à porrada, estás a ver? Queriam mesmo andar à porrada por nada, não aconteceu nada que pudesse levar àquele conflito, foi só uma de estamos aqui e vamos mostrar que conseguimos subjugar as outras pessoas. E foi mesmo, eu lembro-me, e lá na altura disseram-me, tipo, não eras tu, na que tu estavas com os olhos raiados de sangue, nós nunca te vimos assim. São os teus genes a comandarem o imperativo da sobrevivência, dizer... E foi eu estar ali, eu estava ali a encher, e pensava, eu não quero problemas, porque isto vai haver merda da grossa depois, quero chegar ao carro, mas chegou uma altura que eu já não deu. Estavas a falar dessa frase, que é uma frase que eu acho que é importante, e por exemplo já tive várias conversas com os meus sobrinhos, que são adolescentes, sobre questões de consentimento e de violência com mulheres, acho que é importante, apesar de achar que eles são bons miúdos, acho que é importante reforçar sempre. Justamente porque os miúdos hoje em dia bebem, não sei o quê, perdem a cabeça e fazem muitos disparates. Mas pronto, essa questão de não bater numa mulher, eu acho que é essencial, e é essencial dizeres isso.
eu acho que é muito no contexto do que nós hoje sabemos de violência Claro, doméstica, de conflitos. claro, obviamente. Porque, por exemplo, imagina, se eu vier às 3 da manhã e vier um grupo de mulheres tentar dizer vamos tirar um rim para vender Sim, tu na Suécia... não bate em mulheres. Pronto, não é? Acho que aí... Sim, mas a questão aqui é que tu consegues sempre terminar o conflito sem bater mesmo. Eu podia, tal como fiz, agarrei nela e mandei-a contra as grades, aquelas grades moles, nem sequer era coisa, e podia imobilizá-la, simplesmente, estás a ver? Mas... ela merecia ter levado, mas uma cotovelada daquelas que lhe arranjava-lhe a cara de outra forma, estás a ver? Que era para nunca mais fazer aquilo. Que é para ela cada vez, para se olhar só ao espelho e visse ali o nariz fora do sítio, nunca mais fazer aquela merda. Porque foi mesmo baixo aquilo, nem sequer foi cena de bêbados, foi mesmo claro, de gente de merda. Estás a ver? Isso é o barracal. Se eu tivesse, por isso é que eu não sou a favor de que as pessoas não tenham armas, porque se eu tivesse uma arma, eu tinha-lhe dado um tiro, estás a ver? Tenho a certeza que no estado de nervos que eu estava, se eu tivesse uma arma, eu tinha-lhe dado um tiro nas rótulas. Estás a ver? Não lhe dava na cabeça nem na coisa, mas dava-lhe um tiro. Falar em armas, não viste que o Trump disse que se estivesse lá na escola, mesmo sem arma, que tinha... Conseguia? Sim, foi, disse isso. não. É genial. Que Beckler, como é que deve ser? E depois mostraram, eu acho que o Jimmy Kimmel mostrou uma imagem de um gajo num comício em que houve um barulho, tipo um tiro. E se viu o gajo encolher-se todo borrado, estás a ver? Se fosse o Putin não acreditava. O Putin desviava-se das balas e o caraças. Claramente. Putin ia calmamente ao carro dele, abria a bagageira, escolhia o tipo de armas, tirava a camisa, montava-se num urso. Exatamente. Portanto, porradas. Estávamos aqui a falar de porradas. Que é uma coisa muito masculina. Eu já vi porradas de mulheres à noite, nunca vi uma porrada. Mas eu na minha escola via todos os intervalos. Muito malta do bairro, as mulheres muito cabelo, não é? Muito cabelo e muita porrada de mulher com homem. É sério? Havia lá uma rapariga, que era a Ângela, que era um diabo da Tasmânia. Ela era pequenina, só que ela mordia. Um amigo meu, arrancou-lhe um bocado de carne do peito e o gajo era campeão de kickbox. E ela, era tipo um diabo da Tasmânia. E depois havia duas que eram gêmeas, que só para veres o tamanho, quando foi no 5º ano, a apresentação com os pais, ao diretor de turma, a minha mãe perguntou-lhes qual é que era o filho delas. E elas, não, somos alunas, estás a ver? Só que eram gigantes, estás a ver? E já deviam ter chumbado 30 vezes. E elas andavam sempre à porrada. E todos os gajos na escola tinham medo delas, porque elas eram brutas, eram duas e eram brutas. E uma vez vias, uma delas agarrou nas pernas, abriu as pernas a um amigo meu e a outra pisou-lhe os tomates mesmo, pam, assim no banco da escola. Elas cresceram e foram ser lutadoras de wrestling, de certeza, não é? Possível. E portanto havia lá muita porrada de mulher. Na preparatória era porrada, todos os intervalos havia porrada. O pessoal juntava-se à volta, já sabia, olha a porrada, pronto, e havia. E muitas vezes eram mulheres, sim, mas é menos comum na noite. Não é menos comum. Felizmente, mais um sinal de inteligência feminina. Eu acho também é uma coisa muito... Com a idade também vais perdendo essa apetência. Quanto mais velha és, menos tens tendência para entrares em conflito, não é? Eu acho que sim, mas se calhar mais confiança para te defenderes. Acho eu. Eu lembro-me de ser puto, boa de vezes, e de pensar, porquê é que eu não andei à porrada hoje? Mesmo em assaltos, a tentar assaltar, porquê é que eu dei 50 cêntimos àquele gajo? Em vez de... E na por cima tínhamos 13 anos, o que é que me vai acontecer? No máximo levo na boca, estás a ver? Não levo uma facada, uma pistola, os assaltos nunca eram assim. E até que ponto nós devíamos muitas vezes, queres lá a bola, leva, e íamos para casa. Ou devíamos andar à porrada, ficámos mais rijos. Sim, mas eu ia falar disso, isto está a ser um programa muito, muito masculino, mas também são dois gajos que é quem levou na boca, e eu já levei na boca, já levei porrada na rua, não sei o que, já no boxe, quando fazia boxe, nunca entrei em combates, mas nas luvas, quando já tivesse essa experiência, eu acho que é mais fácil ou é menos assustador andar à porrada. Quem nunca andou à porrada, eu já falei isso até com algumas pessoas, quem nunca andou à porrada é essa ideia e é como a virgindade, se não perdes a virgindade até aos 30, depois até aos 20, aos 30 torna-se mais difícil mas quem já andou não quer dizer que não tenha medo e que não quer levar na boca, mas é menos assustador. Sim, a maioria das pessoas não sabe o que é levar um soco na boca, bem dado. Eu dessa vez que levei uma cabeçada e depois levei 3 socos, ainda antes de reagir, eu fiquei meio zonzo. Foi a única vez que eu me sentia ficar tipo KO, estás a ver? Até reagir, o gajo teve todas as oportunidades. Foi o que eu lhe disse no fim, tu lutaste sozinho nos primeiros segundos e perdeste. No fim, estás a ver? O gajo depois ainda estava armado em esperto. E foi giro ver que está bem que o gajo era um bocadinho mais pequenino que eu. Às vezes se fosse lá estar um brutamontes, um gajo de 100 kg, provavelmente tinha-me posto KO, porque teve a oportunidade para isso. E lá está, e foi um gajo era um gajo que saía à rua para arranjar merda. E era amigo de uns amigos meus. Estás a ver? E começou com uma piada. Mas é curioso que mesmo de uma forma tácita, não manifesta, os homens
mesmo numa discussão, existe sempre a possibilidade do conflito. Ou seja, essa relação, mesmo que tu saibas que não vais andar à porrada com essa pessoa, mesmo com um amigo, com uma pessoa próxima, a ideia de que tu podes entrar eu ganhava. Eu acho que tu nem pensas isso ganhava. Está presente entre os homens. Sim. Está presente entre os homens. A questão física não é uma coisa consciente. Eu, por exemplo, com amigos meus, não é? Se tiver uma discussão, que eu não tenho há muito tempo, mas não estou a pensar, vou andar por porrada com este gajo. Era a última coisa que eu fazia, não virava costas. Não, mas acho que isso é uma coisa que é muito presente no homem, no sexo masculino, que eu acho que não é presente nas mulheres, que as mulheres não sabem bem o que é isso, não vivem com isso. Não, o que eu estava a dizer, porque por acaso estou a preparar um beat de stand-up que é um bocadinho sobre isso, que é dos homens, os grupos de homens que eu acho que todos os homens já pensaram, olharam para o seu grupo de amigos e pensaram, eu dava-lhes, acho que conseguia dar naquele, porque aquele era mais renhido, mas é que ele partiu todo. Aquele partiu todo, não sei o quê. Que é isso e a pila maior. Né? É tipo... E depois era, como é que tu descobres isso? Vais espreitar a pila dos teus amigos e depois vais arranjar merda para andarem à porrada. É daquelas cenas que nunca depois tiram a limpo. Claro. E eu acho que os homens têm sempre um bocadinho presente disso. E às vezes vem muito da confiança. E, pá, tipicamente não é um homem que se sinta mais frágil fisicamente, ou porque é mais baixinho ou mais magrinho, ou porque, pá, não é que isso às vezes quer dizer nada. Conheço gajos baixinhos e magrinhos que são fodidos para a porrada. Uma história de um gajo pequenino que vi essa história, só viu o gajo levantar-se a falar com o outro que era grande. Epá, eu vi logo, este gajo... Pô, tu isso, pensas logo, este gajo... Sim. Vias pelos olhos do gajo que o gajo... Mas isso muitas vezes dá confiança, tipo, tu saberes, ok, que numa situação de porrada, tu não estás na... É tipo o QI, não é? Não estás na parte esquerda, não estás na última parte da curva. Sim. Estás ali na média, ou podes estar médio alto, ou pronto, isso dá alguma confiança do que aquele pessoal que sabe que à partida leva a porrada de 99% dos outros homens. Eu, por exemplo, penso sempre isso, se houver um apocalipse zombie, estás a ver? Tipo Walking Dead, pá, eu gosto de pensar que conseguia sobreviver algum tempo. Provavelmente eras zombie, estás a ver? O pessoal diz sempre isso, mas não, és zombie. A probabilidade é que estares ali... Sim, eu penso sempre, e eu digo sempre a mesma coisa, que é, pessoal, um barco e vão para uma ilha deserta e acabou-se os problemas dos zombiis. Estás a ver? Pois. Só que no Walking Dead precisam de 10 temporadas para chegar a essa conclusão. Ou vais viver para um cruzeiro. Sim. Pronto. Era muito simples. Claro. Os gajos é que são burros. Pois é. Vêm metralhadoras e não as apanham. Sabes aquele filme que aliás foi nomeado e que eu aconselho a verem, o Get Out? É muito bom. É muito bom, gostaste? Começou, que chama-se Get Out, porque começou exatamente com o realizador dizia, pá, eu vi os filmes todos feitos por brancos, não é, porque ele é negro, em que eu sou tipo, get out, vai-te embora dessa casa, não fiques isso, a casa tem fantasmas, vai-te embora. Foi isso que levou a fazer o filme. Do Jordan Peele, que é dos gajos do Key & Peele, que são geniais. Olha, fica aqui uma sugestão, já não dávamos sugestões. Aproveito também para dar uma sugestão de uma série alemã incrível chamada Babylon Berlin. Só que era o Dark. Dark, já falámos dessa aqui. O Babylon Berlin é passado no final dos anos 20, 1929, portanto naquele período de ascensão do nazismo, numa Berlim que fervilhava de cultura e cabarés, mas que estava ainda na ressaca da Primeira Guerra Mundial. Eles mostram muito bem esses dois mundos, o glamouroso e o mundo da pobreza, e de como é que estavam a crescer as ideias radicais que depois iriam resultar na Segunda Guerra Mundial. E é uma história policial no meio disso tudo. É uma história é muito, muito bem feita. Foi a série mais cara de sempre feita na Alemanha. Há um documentário que eu vi, e para quem gosta de comédia, sobre o National Lampoon, que era uma revista nos anos 70, onde trabalharam o Chevy Chase, o Bill Murray trabalhou, não sei se trabalhou na revista, mas na parte que eles tinham um programa de rádio também, o Bellucci também. Muitos dos tipos que começaram o SNL, e é sobre os dois fundadores, que eram tipos brilhantes de Oxford. E chama-se, se não estou enganado, Drunk, Stoned and Brilliantly Dead. O documentário está no YouTube, pode ser visto no YouTube. Um documentário incrível sobre comédia que aconselho. Tenho que ver. Com comédia e tragédia. Porque foram tipos importantíssimos ali nos anos 70. Não é? E era engraçado, uma das histórias que eles contavam era, os gajos pediam lá ao dono da revista, uma revista que chegou a vender mais de 1 milhão de exemplares, não é? Que era uma coisa incrível. E depois que eles fizeram shows musicais, fizeram filmes, aquele filme, o Animal House, que aliás começou um género, não é? Foi feito por eles. Mas era engraçado que eles diziam assim, pá, toda a gente se drogava naquela altura e bebia, e nós íamos pedir ao dono da revista para nos dar dinheiro, mas sabíamos que ele só dava dinheiro para drogas leves, então dizíamos, precisamos de fumar erva, e ele dava-nos dinheiro e nós íamos comprar cocaína.
Faz todo sentido. E, Mas tinha que pedir para muita erva, para ter dinheiro para comprar cocaína. Exatamente. Olha, ainda temos tempo para mais um tema? Ou... Pá, estamos com 1h12. Acho que sim. Por mim, estou tranquilo. O que é que... Testemunhas de Jeová? Testemunhas de Jeová. / pessoas que querem evangelizar-nos. Ok. Tiveste uma história recente, não foi? Foi, mas já não me lembro. Não te lembras? Foram tocar de manhã à tua casa? Ah, sim. Yeah. E tocar a campainha. Como é que é? Porque eu tenho uma igreja de Jeovás mesmo por baixo. Não é? Eu adoro a forma como as pessoas dizem de Jeovás. Jeovás é o nome de Sim, Deus, é uma Jeová. corruptela, que é Javé, mas pronto, é uma corruptela que precisavam de Jeová. Mas as pessoas dizem Jeovás. Jeovás, Usei Yohaf. Portanto, eu acho que é testemunhas de Jeová, parece que são as pessoas que são as testemunhas que viram Jeová fazer alguma coisa ou são testemunhas a favor dele. Pois, mas ele precisa de testemunhas. Então, ele é Deus, não precisa de mas testemunhas. fez algum crime. Mas diz lá. E há lá uma igreja e que, pá, todos os dias à noite aparecem lá com os seus bons carros vestidos de fatinho, com as crianças vestidas de fatinhos e estão lá, pronto, a ler o capuchinho vermelho, essas merdas. E irrita-me um bocado porque ocupam os lugares todos de estacionamento. E irrita-me, já por aí me irrita. E então costumam estar lá, pá, mas é tudo. Às vezes passo lá com a minha cadela e tipo pessoal simpático, nunca assim nada. Não são do Isis, não é? É um bocadinho. O meio é o fim é o mesmo, o meio é que é diferente. E já me ofereceram tipo panfletos na rua, estamos lá. A Sentinela chama-se a revista. Sim, era a Sentinela, mas não eram duas senhoras, pá, de 70 anos a darem uma cena que era para sacar a app das testemunhas de Jeová. E eu fiquei, parece um sketch. E tocaram-me à campainha, eu quem é? Já temos um minutinho para falar da palavra, e já não me lembro bem do dia da palavra, senhor. E eu, não temos, estás a ver? Ia tocar e pronto, e já não sei, depois eu disse que... Já não sei o que é que eu disse, eu disse que o meu dia não era... que tinha mais que fazer do que estar a discutir a existência de Deus por altifalante com dois desconhecidos. Pois que eu estava lá em baixo, nem sequer foram à tua porta. Não, estavam lá em baixo. Eu só os abri lá em cima uma vez, ainda foi na minha outra casa, e eu pensava que tinham tocado lá em baixo, e então abri lá em baixo e abri logo a porta. E estão duas senhoras, assim, a olhar para mim, jovem, e eu, já está. E elas, podemos falar um bocadinho consigo? Eu, não, tenho que ir para as aulas, mas podemos entrar um bocadinho? Não podem entrar, não abro a porta a estranhos. Vão entrar em minha casa, mas que é esta merda? E irrita-me, pá. Sabes que eu tenho... Não me irrita que sejam, já aqui falámos várias vezes, fé, sim senhor. Irrita-te mas não me venham meter no cu, man, nessa merda. Eu não vou à porta, imagina o que é, tu vais à porta destas pessoas espalhar a palavra de Darwin e dizer assim, Deus não existe, você é burro por acreditar e portanto, olha aqui este livro para ler e para se cultivar. Isso era genial. E iam dizer, não, isto é muito ofensivo, e é exatamente o que eles estão a fazer. Eu percebo que a intenção daquelas pessoas não é má, não é nada mais, são sempre velhinhas com ar querido. Ali ao pé da minha casa são sempre duas velhinhas de 70 anos. Mas se eu se calhar abrir a porta, se percebes, e for gay e negro, se calhar já não vão ser muito simpáticas. Não. Mas sabes que eu tenho e tenho uma tia que se converteu. E ela já era uma pessoa muito católica, portanto, está na linha, percebes? Tipo, passou de Coca-Cola para Coca-Cola Zero. Foi só uma diferença, caiu no marketing, no novo marketing. E às vezes eu ficava em casa dela, quando os meus pais iam fazer alguma coisa, e ela fazia sempre a hora de estudo. Que às vezes era uma grande seca, mas às vezes, quando eu era muito pequeno, era giro, porque eles têm uma Bíblia que é ilustrada. Pá, e eu gostava de ver aquilo. É tipo, um homem que foi engolido por uma baleia. Percebes? O Pinóquio. Exatamente, era a história do Pinóquio. mas era mesmo e tal. Pá, e portanto, para mim aquilo não era teologia, para mim aquilo eram aventuras, não é? Eram aventuras. E o gajo que abriu o mar e lá eles fugiram da escravidão e vingaram-se dos egípcios que os tinham escravizado. Sim. E uma das coisas que eles têm é, eles não têm ícones nas igrejas, tipo vitrais, não têm santos, não é? Santos, estatuetas, e Jesus não foi crucificado, mas foi pregado num pau só. Portanto, não tem a trave que atravessa o pau. Mas foi pregado? Foi pregado na mesma, mas imagina num poste. Anatomicamente mais difícil. Fisicamente. Já na cruz tinha que ter cordeiros que os pregos não aguentam. Exatamente, mas nós nem sequer estamos a falar disso. E uma das coisas que, agora que sou adulto, que eu penso que era, para mim, não é? Aliás, o meu pai dizia, aquilo é uma seita, não é? E aquilo para mim, quando eu ia lá, aquilo para mim era tudo um bocado estranho e exótico. Não é? O Jesus não é numa cruz. Mas na verdade, quando eu hoje penso, é uma questão de posição de mercado, de diferenciação, que é, nós damos isto, nós damos aquilo. É apenas isso. Porque aquilo parecia uma seita, ou o meu pai dizia isso, porque
a regra geral era a Igreja Católica. Porque é menos gente. A diferença entre seita e religião é só o número de pessoas. As histórias são as duas igualmente fantasiosas e mirabolantes. E então eu fiz essa reflexão há pouco tempo, estava a escrever sobre isso, até sobre o meu passado, e pensei que isso que é engraçado. E como são vulneráveis as crianças a estas coisas. Por isso é que o Richard Dawkins diz que tu fazeres evangelização a uma criança é uma certa forma de abuso. Sim. Porque estás muito mais vulnerável a encarnar aquelas crenças e que elas te fiquem para a vida. Porque és muito mais vulnerável. E engraçado que é, quando as pessoas dizem eles são freaks porque não fazem transfusões de sangue. Pá, então e os cristãos que acreditam que aquilo é o corpo de não é simbólico, ou seja, o que diz a transubstanciação é literalmente o corpo de Jesus Cristo. Percebes? Ou que não usam preservativo e apanham sida. Exatamente, percebes? Portanto, é muito engraçado a colocação, como é que nós colocamos à margem. Sim, mas eles têm coisas mais. Não viste aquele documentário há uns tempos sobre. Eles têm um tribunal próprio. Sim, tem. Eles têm outra coisa também que todas as igrejas têm, mas estas são muito. Excluem o que está fora, ou seja, tu tens que estar dentro, não podes namorar com pessoas que não sejam testemunhas de Jeová, mas de crimes não passarem cá para fora, não é? De abusos sexuais também, e de eles todos terem lá conhecimento, mas para não estragar a imagem da comunidade, eram julgados dentro da comunidade pelos anciãos ou uma merda assim, e nem sequer havia pena nenhuma. Era muito como acontecia na Igreja Católica com os padres, não é? Claro. E acontece, mas depois tem aquela cena, não sei o que é, só tem um dia para fazer sexo, acho eu, por semana. Depois não sei se são os adventistas, que a mulher tem que ter o nome do marido escrito na roupa interior, mas podem ser os adventistas ou os mormons, posso estar a fazer confusão. E tem uma série do que à partida, ou seja, é uma igreja se calhar católica menos progressista, vá. Eu gostava de entrevistar um mormon uma vez. São mais fechados. Sim. Gostava de entrevistar um mormon porque... Já falámos aqui disso, mas... Se houver algum mormon a ouvir que queira vir ao podcast, nós vamos ser pessoas decentes e educadas, mas temos curiosidade. Não prometo não gozar. Eu não prometo não gozar com um pessoal que segue uma religião inventada por um burlão. Então, mas achas que eles são mais suscetíveis de ser gozados do que um católico? Acho que sim. Porquê? Porque é mais recente, não tem o peso da história de Jesus. Há registros fidedignos do gajo que criou o mormonismo, que era um burlão. Sim, não, ele foi perdoado houve um perdão presidencial e ele estava nesse perdão presidencial, foi o Lincoln, aliás, por burla. Sim. Ele foi perdoado. E então acho que é muito menos credível, é como a cientologia, tudo o que é mais recente e tem menos o peso da história, tu dizes Jesus existiu ali há 2000 anos e o pessoal ainda cagava. Ou seja, tu achas que tens que ser mais crédulo para acreditar numa coisa dessas do que... Sim, acho que sim. Apesar de, se tirares do contexto histórico, são iguais. São iguais, sim. Mas ali podem ter acontecido uma série de coisas que não eram explicáveis à luz da ciência da altura, em que as pessoas acharam que era milagre, não é? A questão de... Mesmo para a explicação da ressurreição de Jesus, pode ter acontecido mesmo porque se enterravam pessoas que não estavam mortas na altura, e imagina que aconteceu mesmo isso, enterraram o gajo levantou-se e o pessoal ressuscitou, e não, só não estava morto, estava tipo em hipotermia, assim. E portanto acredito que possa haver outras coisas menos explicáveis e que era mais fácil as pessoas assumirem que era um milagre ou sobrenatural. Do tempo do mormonismo já a sociedade era bastante mais evoluída, não é? O mormonismo é do século XIX, portanto 1800 Guerra Civil Americana em 1861, acho eu, 63. Portanto já havia Revolução Industrial, né? E cenas, pronto. Portanto, acho que sim, é muito mais possível de ser gozável. Mas de resto, é isso. Exerçam a vossa religião, a vossa liberdade religiosa, mas não me toquem a campainha, especialmente de manhã. No fim de semana. Para falar do Senhor. Seja para o que for. Mesmo, não quero, não me chateiem. Porque um dia vão começar a fazer por telefone. Vão comprar uma base de dados dos telefones, já a Mel ou merda assim, e vão-te ligar 3 vezes por dia a perguntar se podem falar um bocadinho contigo pelo Senhor. Ou vão-te mandar mensagens para o Facebook ou para o LinkedIn. Estás a ver? E por acaso isso, o Jeová 2.0 ainda não estão muito atualizados. Não, já devem ter uma app. Tem a app, tem aquela app, mas... E se calhar é uma app que tipo Tinder, só para testemunhas conhecerem testemunhas. Pode ser. Há uma cena que é o Dates Católicos. Sim. Que parece a gozar. Parece mesmo a gozar. Nós falamos disso aqui uma vez. É capaz. Os vídeos daquilo, até se calhar passámos o som de um vídeo. Parece a gozar. É muito bom.
Deve haver gajos que já devem ter dado a volta toda ao Tinder e que agora vão se meter nisso a ver o próximo passo. À procura O das desafio. porcas, das porcas mesmo. Aqui é que estão as porcas, né? É isso. Eu conheço pessoal que anda lá. Eu conheço um gajo. várias histórias, não sei se são apócrifas ou não são inventadas, mas que meninas católicas que para irem virgens para o casamento só faziam sexo anal. Yeah. Com... Sim. Eu conheço uma rapariga, ou tenho conhecimento, uma rapariga, acho que não sei se eu conheci pessoalmente, amiga de uma amiga minha, que para os amantes era só o cu. Porque o pipi era para o namorado. Ela era fiel aos amantes. Isso é engraçado porque sabes que há um filme do Woody Allen chamado Celebrities em que uma personagem diz isso à outra, que é... Ele começa a fazer-se ela, ou estou num quarto, não sei o quê, porque ele é jornalista e ela é a Melanie Griffith e ele é o Kenneth Branagh. E ela é uma estrela e está a dar uma entrevista. Então estou num quarto e ele diz, não, eu sou fiel ao meu marido. Mas depois mete-se de joelhos, abre-lhe as calças e diz, sou fiel ao meu marido do pescoço para baixo. Tipo, sexo oral posso fazer a qualquer um. Pronto, olha. É uma maneira de ir pela vida, se quiserem... se calhar o mundo era todo mais feliz. Claro. Se do pescoço para cima ninguém fosse monogâmico. Se calhar era. Olha... Tínhamos era todos herpes. Sim. Então, não tens nada para promover esta semana? Não, é aquilo que já falei, o roast ao cancro. Eu, mais uma catrefada de gente, vamos... e reverto tudo a favor do IPO, atenção. Bilheteira, no São Jorge, dia 21, vejam os bilhetes na Ticketline. De resto... O IPO que é o nome de rapper do teu primo, que mora ali em Vila Franca de Xida. É, o IPO. É isso, IPO, yeah. E acho que sim, não tenho nada de resto. Não. Tenho coisas aí, mas não... Não vais ainda anunciar. Ainda não sei bem. Muito bem. Então, olha, subscrevam, partilhem, façam os vossos comentários. Para a semana cá estaremos com mais temas. Sim, para a semana vamos falar finalmente ter barba de chefes idiotas, não é? Vamos falar de chefes idiotas, vamos falar também do public shaming que aconteceu esta semana com aquela senhora que pôs um cartaz a dizer esta mulher é uma puta, anda a dormir com o meu marido. Sim. Tem piada, não mas, se faz. Mas também se podia pôr a fotografia do marido, porque não foi a mulher que foi lá violar o marido dela. Devia ter posto só do marido. Só do marido, exatamente. Não, quando digo isso queria dizer isso. Sim, e devia ter posto dela também. Sim. Que é para um gajo olhar e pensar, não, o marido teve razão, ela é feia e a mulher até é boa, estás a ver? E é até mais giro dar-se esse ridículo. Sim, e com certeza vão acontecer coisas incríveis no mundo que serão comentadas por nós aqui. Já traz barba nessa altura? Uma semana não vai crescer muito. Mas não vais fazer outra vez? Vou ter que fazer outra vez, mas não é para já. Vou ter que ainda tenho 2 sketches que ainda vou ter que fazer de senhora. E então vou ter que fazer, mas não sei quando. Muito bem. Então para a semana continuarei a fazer o podcast com o bebê chinês. Isso. E japonês. Japonês. Dá até mais classe, não é? São mais giros. Os chineses são mais amarelotes. São mais doentes. Têm mais ar doente. Até à próxima. Adeus.